1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, te damos graças por tua palavra, palavra inspirada pelo teu Espírito, ó Deus, ao apóstolo Paulo, escrita aos cristãos de Roma, mas não somente a eles, escrita aos teus filhos, aos seguidores do Senhor Jesus, de todas as épocas. Obrigado porque essa palavra é real e verdadeira, é viva e poderosa, ó Deus, relevante, independente, Senhor, do tempo. Te louvamos por essa palavra maravilhosa, que nos ensina, Senhor, este modo, ó Deus, e nos ensina essas coisas que são necessárias para que experimentemos, para que comprovemos e provemos esta tua vontade perfeita, agradável, esta tua boa vontade. Obrigado, Deus, por tua palavra. Eu peço que teu Espírito Santo venha ungir os ouvidos do teu povo, para que possa entender a tua palavra, para que possa receber e aceitar a tua palavra. Que todo espírito contrário, todo poder do mal, todo espírito roubador da palavra, que quer impedir as pessoas de crescer em Deus, no conhecimento de Deus, no propósito de Deus, todo espírito contrário, eu rejeito e repreendo e ordeno: sai do nosso meio, sai do nosso meio, roubador da palavra, em nome do Senhor Jesus. Sai daqui, solte as mentes, os corpos, em nome do Senhor Jesus. Você está impedido de agir, você está impedido de agir, para que as pessoas não ouçam e entendam a palavra de Deus. Solta as mentes e os corações, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, venha sobre o teu povo e abre os ouvidos para ouvir, o coração para receber a tua palavra de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Que a tua unção seja sobre a minha vida, sobre a minha vida. Oh Espírito Santo, eu dependo de ti. Oh, que a tua unção seja sobre a minha vida. Usa, Senhor, a minha mente, os meus lábios, para transmitir a tua palavra nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se. Eu venho falando a vocês sobre o que é necessário para experimentarmos a vontade de Deus. O que é necessário para experimentarmos a vontade de Deus? Não somente para conhecer com a mente, não somente para entender, para compreender com a nossa mente, mas muito mais do que isso. Experimentar em nossa vida, comprovar em nossa própria vida, ter experiência vivencial com a vontade de Deus. O que é necessário fazer? Já discorremos alguns pontos que, para experimentarmos essa vontade de Deus e definirmos vontade de Deus, alguns aspectos da vontade de Deus: um grande mover do Espírito sobre nossa vida, a plenitude do Espírito, um avivamento espiritual, uma renovação espiritual extraordinária, viver no Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e também experimentar a salvação em nossa família, a salvação dos nossos sentimentos. Eu abordei esses dois aspectos da
são claros em sua palavra. Deus quer que todo crente seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. O que fazer para experimentar essa vontade de Deus? E outras também, mas eu abordei essas duas, que são tão importantes. O que é necessário? Primeiro, para experimentarmos essas realidades extraordinárias, de modo extraordinário, nós precisamos, em primeiro lugar, nos render, nos oferecer a Deus como sacrifício. Essa é a primeira coisa que Paulo diz que precisamos fazer. Para experimentar a vontade de Deus é preciso nos oferecer a Deus como sacrifício. É necessário nos render, nos apresentar, nos entregar totalmente a Ele, o nosso corpo, a nossa vida, como sacrifício vivo, como sacrifício separado do pecado e dedicado totalmente a Ele, como sacrifício que é agradável a Ele, porque é um sacrifício que é oferecido com base no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Então, nos oferecer como sacrifício, ou viver uma vida de identidade com a cruz, identificação com a cruz de Cristo. Se quisermos experimentar, temos que ser crucificados com Cristo, negar a nós mesmos e nos apresentar a Deus como vivos para Deus, como sacrifício. Em segundo lugar, Paulo diz que para experimentarmos essa vontade é necessário não se conformar com este mundo, não entrar no esquema, não entrar na forma ou na forma deste mundo. Este mundo que é a presente era, o presente século que nós vivemos. Não entrar nessa forma de pensar, nessa forma de se comportar, nesta forma de ver a vida, de enxergar os valores da vida. Para experimentarmos a vontade de Deus, temos que não entrar nesse esquema de pensamentos, ideias e valores do presente século. Eu mencionei alguns desses pensamentos que são característicos do presente século, com os quais nós não devemos nos conformar. Entre eles está o individualismo, entre eles está além do individualismo, está uma vida centrada no homem, o humanismo. Entre eles está algumas coisas que eu vou mencionar a vocês, porque está anotado aqui nas minhas anotações. Isso é bom às vezes ter as coisas anotadas, porque a nossa memória nem sempre corresponde, ainda mais quando a gente está cansado. Mas alguns desses esquemas, o individualismo, o humanismo, o materialismo, essas coisas, nós não devemos nos conformar com essas coisas que são próprias deste mundo. Se você quiser experimentar a vontade de Deus na sua vida, se eu quiser experimentar a vontade de Deus na minha vida, eu preciso, você precisa não se conformar, não entrar nesse esquema. Porque se você entrar nesse esquema, você não vai experimentar a vontade de Deus. Mas eu preciso mais do que isso. A terceira coisa que Paulo disse que é necessário para experimentar a vontade de Deus: uma vida cheia do Espírito Santo, plena do Espírito de Deus, cheia de Deus. Uma vida onde a gente vê Deus salvando as pessoas, a salvação de Deus se estabelecendo em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, nas pessoas com quem a gente convive, ver essa vontade de Deus acontecendo. É preciso, além dessas duas coisas, essa terceira que Paulo diz aqui: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar a vontade de Deus é preciso transformar-se. É preciso transformar-se.
apresentar-se como sacrifício. Não basta não amoldar-se ao mundo, não entrar nesse esquema. Não basta isso. É preciso a terceira coisa. É preciso transformar-se. E eu gosto dessa ideia porque essa palavra colocada em contraste com amoldar-se, ela dá para a gente um entendimento claro. Paulo está dizendo: não se amolde, não entre na forma, mas transforme-se. Em vez de entrar na forma do mundo, nós temos que nos transformar. Nos transformar. Nós temos duas opções: entrar no esquema, na forma do mundo, ou então sair dela e nos transformar. Eu gosto dessa ideia de transformação porque ela também me lembra. Ela me lembra a lagarta. Todos vocês sabem que antes de ser uma borboleta, toda borboleta antes de voar foi uma lagarta. E ela passa por um processo de transformação, de metamorfose, para poder se tornar aquela linda borboleta. Ela entra num casulo, mas ela precisa depois romper aquele casulo. E depois nasce aquela linda borboleta. Vocês conhecem, vocês sabem muito bem disso. Essa é a ideia aqui. Transformar-se é passar por essa metamorfose. É uma metamorfose. Nós precisamos nos transformar. O que nos transforma, Paulo diz, o que transforma a nossa vida é a renovação da nossa mente. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Para que haja transformação, é necessário que a mente seja renovada. Se não houver renovação da mente, não acontecerá transformação. Para experimentarmos a vontade de Deus, em terceiro lugar, precisamos nos transformar. Transformar. Por isso que eu digo que eu tenho uma certa aversão a essa ideia de que eu fui assim, sempre fui assim, sempre vou ser assim, só falta cantar Gabriela. Assim, do de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Isso não condiz com a realidade do cristianismo. O cristianismo é vida de transformação. Ser cristão é viver em constante transformação. Agora, essa transformação, ela acontece pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada a cada dia pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus, é os ensinamentos do Senhor Jesus, é a revelação de Deus, essa palavra escrita, a palavra viva, Jesus, que está descrita na palavra escrita, e as palavras do próprio verbo de Deus, as palavras de Jesus e dos apóstolos inspirados por Cristo, a palavra da verdade, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra perfeita, a palavra pura. Essa palavra é quem nos transforma. Se nós quisermos ser uma vida de transformação, para poder experimentar a vontade de Deus, nós temos que submeter a nossa mente, temos que submeter ela constantemente, expor a nossa mente constantemente aos ensinos da palavra de Deus.